volta aqui com vocês para dar início à nossa segunda parte da nossa aula de hoje. E aí, vinha eu falando para vocês na questão de os direitos na produção de um software. E isso, na produção, você tem que gerar aquela documentação e nessa documentação você deverá definir o tipo do teu software. Se esse software vai ser uma distribuição livre, ou seja, seção livre, qualquer pessoa pode instalar ao bem querer, ou seja, você está criando um software de distribuição livre ou com a licença. Normalmente, quando a gente faz algo como o exemplo que eu vinha trazendo para vocês de um jogo, normalmente a gente faz com uma licença. A gente cria uma licença para o jogo e esta licença ela vai ser distribuída. Na criação dessas licenças, eu acredito que em outras disciplinas, como no caso da midiática, talvez tenha falado um pouco, já que hoje o assunto foi de assinatura digital, tenha falado um pouco sobre criptografia, tenha falado um pouco sobre a questão da chave pública e chave privada. A chave pública e a chave privada é o que formam essa parte aí dessa licença. Então, quando a pessoa compra o jogo, faz a instalação do jogo, ele naturalmente já vem com a chave pública. E aquele númerozinho que você recebe, que é o número o serial do seu jogo, ele é justamente a chave privada, é a chave única, ele só poderá ser acionado uma única vez. Então, dessa forma aí, cada pessoa só pode utilizar aquele software somente uma vez. É claro que tem pessoas aí que conseguem burlar isso, os tais hackers conseguem burlar isso, transformando uma chave privada a nível de público, ou seja, ela funciona em vários computadores, em várias instalações. É o que chamamos de craquear uma chave de um programa. Tá? Não é certo, é incorreto fazer isso. E hoje eu vou até falar um pouco sobre as tais punições que uma pessoa pode ter ao infringir isso, ao quebrar uma licença como essa, e até mesmo utilizar programa com a licença quebrada. A gente vai ver um pouco sobre isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E aí, vamos ver aqui como a questão de como evitar problemas com softwares de terceiros. Se os programas utilizados pelo seu negócio não são livres ou open source, a gente vai falar um pouco mais sobre essas tais licenças livres e open source. A aula anterior eu cheguei a falar um pouco sobre elas, mas eu vou trazer uma melhor explicação sobre esses tipos aí. As livres ou open source, o nosso código aberto. Então, no caso, se você no seu negócio não utiliza esse software do tipo livre ou open source, é crucial tomar cuidado para não utilizar indevidamente softwares de terceiros. Isso evita que seu negócio arque com problemas de direitos autorais e tenha sua imagem prejudicada. Algumas ações que você pode realizar são orientar os colaboradores para não armazenar programas sem autorização, verificar a regularidade dos programas que seu negócio está comercializando, entrar em contato com desenvolvedores do software se entender necessário. Vocês têm uma ideia como isso é algo forte? Há um tempo atrás, eu não vou dizer o nome aqui do santo, não vou dizer o nome da empresa, mas há um tempo atrás teve uma grande rede de supermercados aqui em Teresina que ela foi processada pela Microsoft. Vocês têm uma ideia? Foi processada pela Microsoft. Por quê? Porque o programa, que era o programa gerenciador que eles tinham em suas máquinas, nos caixas que eles tinham, eles estavam instalados em cima de um sistema operacional. O sistema que estava instalado ali, aquele sistema operacional, era de propriedade da Microsoft e a licença não tinha sido comprada, ou seja, eles instalaram uma licença quebrada nos vários computadores, nos caixas deste supermercado, dessa rede de supermercados, e instalaram o programa gerente em cima. O programa gerente era um programa real, um programa mesmo contratado, criado até mesmo pelos desenvolvedores da própria rede de supermercado. Eles gerenciam isso também, eles têm a parte de suporte, mas o sistema operacional era um programa craqueado. A Microsoft acabou tendo conhecimento disso, e não precisa ninguém
apontar, dizer, é ali que está sendo utilizado, fazer uma denúncia, porque o próprio sistema, no caso do sistema da Microsoft, ele gera aquele feedback, relatório de feedback. E aí eles perceberam que existiam vários sistemas operacionais instalados naquela rede de supermercados. Eles prepararam tudo e formaram um caso, digamos assim, chamaram um advogado e um grande processo em cima dessa rede de supermercados. Essa rede de supermercado foi obrigada ou a retirar tudo aquilo, todo aquele sistema que estava ali, ou, no caso, pagar a indenização. Eles pagaram uma indenização e acabaram resolvendo, entraram em um trato, o seguinte trato, que eles comprariam todas as licenças. E assim a Microsoft deixou passar. Mas é algo de extrema importância, porque nesse caso aqui, essa empresa, essa rede, ela poderia ter tomado sanções muito maiores. Por esse motivo, a gente vê, não era nem o sistema, o gerenciador, aquilo que era apresentado para o cliente, aquilo que o caixa veria ao atender o cliente, mas era o sistema que estava como base daquelas caixas, daqueles computadores. Então, mesmo sendo só um sistema como base, ele pode acontecer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado até mesmo em uma empresa. Nessa empresa está tudo ali certinho, mas por algum motivo, e outra pessoa pode instalar uma versão craqueada de um jogo, alguma coisa dentro dos computadores da empresa, e isso pode gerar processos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Até mesmo, eu digo isso, dica para vocês vão estar trabalhando em empresas, então vocês, quando estiverem na área de TI em alguma empresa, vocês têm que ficar de olho nisso também. Se os colaboradores daquela empresa, se nos computadores tem justamente essa questão de quais os softwares que estão utilizando. A gente vê que até a questão da dica de ouro de hoje. Softwares são propriedades intelectuais ou industriais? Uma dúvida muito comum dos empreendedores é a diferença entre propriedade industrial e a intelectual. A primeira, a industrial, consiste nas criações que transformam, alteram ou superam operações industriais, que são os modelos de utilidade, invenção, desenho industrial, marcas, entre outros. De acordo com o inciso 5º, ali na Lei de Propriedade Industrial, os programas de computador não fazem parte das propriedades industriais. Porque ele tem a própria regra dele, tem a própria lei. Ressalta-se que, se um programa estiver atrelado a um hardware, peça física, eletrônica, ele poderá ser patenteado em conjunto ao software e o hardware daquela máquina, e se encaixar na lei de propriedade industrial. Nesse caso, ele precisa atender aos requisitos da patente, que são novidade, invenção e aplicação industrial. Vou resumir para vocês essa dúvida aqui, gente. Sempre fica nessa dúvida na hora de criar de patentear, de gerenciar uma patente de um software, na questão se ele é intelectual ou industrial, principalmente quando a gente tem o seguinte caso. Imagine que uma empresa que produz aparelhos, máquinas de raio-x, ou uma empresa que produza data shows, ele tem ali um software para gerenciar aquele hardware. Aquele software que gerencia aquele hardware, a dúvida é, aquele software, ele é de propriedade intelectual, já que o software, naturalmente, pela lei de software, ele é de propriedade intelectual? Aí a pergunta é, ele é de propriedade intelectual ou ele faz parte do industrial? Já que aquele produto, aquele hardware, aquele data show que essa empresa está criando, ele vai ter a sua patente de criação. Aí a pergunta é, esse software, ele entra em qual nível? E a resposta está aqui, né, gente? Ele entra, sim, dentro da lei de propriedade industrial, ele acaba fazendo parte do produto como um todo, desde que ele tenha em seus pré-requisitos o atento para novidade, invenção e faça parte da aplicação industrial. Ou seja, ele vai ser uma novidade, já que você não utilizou esse software, teoricamente, você criou o data show, criou esse novo produto, e o hardware que está ali é totalmente novo. Mas o software, para fazer esse hardware funcionar, ele não foi copiado de nenhuma parte, ele foi construído. Vou dar um exemplo mais próximo de nós aqui.
Vocês lembram que eu vivo falando para vocês nessa disciplina de Arduino, robótica, sensores, porque é algo que eu vejo que é muito, muito barato. Um sensor, utilização de sensor, programação dentro de sensores, é algo que é muito barato, que corresponde à nossa realidade e que pode ser utilizado em diversos âmbitos, ainda mais quando se fala de casa inteligente. Quem começa a transformar uma casa, um negócio, o agronegócio, de forma inteligente, com o uso de robótica, sensores, ele vai, uma hora e outra, para fazer esses sensores funcionar, ele vai precisar da criação de aplicativos. Aí, digamos que você crie, através de vários sensores, justamente um software que gerencia esses sensores e verifica a umidade de uma plantação e ativa, através dos níveis de umidade dessa plantação, que ele ative o sistema de irrigação. Beleza, dá para ser feito isso com sistema e sensores? Dá sim, tranquilamente. Esse software que você está falando de gerenciar esses sensores, foi totalmente criado por você? Foi. Então, ele entra como novidade. Ele é uma novidade, ele é uma invenção. E aí, ele vai fazer parte da aplicação industrial. Então, se você criou esse sistema de vigilância quanto ao uso de sensores para irrigação, você vai fazer a patente sim desse teu software e do seu produto como um todo, mas uma patente de propriedade industrial. Tá? Ela vai estar ali dentro do tipo industrial, não intelectual. Mas se você criar algo como um sistema, uma IA, algo como um software que atende, como aquele software do exemplo que eu falei da pizzaria, você criou esse e quer gerar uma patente ali para você vender isso para diversos outros pizzaiolos aí pelo Brasil, você quer fazer isso? Então você vai patentear do nível intelectual. Tudo bem? Entenderam aí a diferença real entre os dois? Tomara que um dia vocês passem por um problema desse de decidir se a tua invenção é intelectual ou industrial, porque aí mostra que vocês estão bem na vida. Vamos ver alguns modelos de licenciamento de software, porque é através desses modelos de licenciamento que a gente decide, a gente vê o tipo de software que a gente tem e a gente define qual será o tipo de licença utilizada ali na produção daquele software. Depende do uso final para aquele software. Licença perpétua de aquisição. O modelo comercial de licenciamento mais antigo e utilizado pelos grandes fornecedores, que financiam o desenvolvimento de seus sistemas e os vendem para clientes como um ativo. Assim, as empresas clientes têm o direito ao produto para o resto da vida, excluindo serviços de manutenção e de atualizações. A licença perpétua, a gente pode achar assim, eu comprei esse produto e eu posso utilizar para sempre. Ela é a mais comum que tem. Você quando compra algo como, comprei um jogo, sai um joguinho de computador, comprei esse jogo. Quantas vezes você pode usar esse jogo? Quantas vezes você quiser, você pode ficar instalando ele no seu computador. É seu. Você tem a licença do tipo perpétua. Você pode utilizar quantas vezes quiser. Outra, sistema operacional. Você foi lá, comprou o sistema operacional, comprei o Windows 7 e instalei na minha máquina. Quando você instalou o Windows 7 na sua máquina, comprou a licença, você tem ali a licença do Windows 7, você pode utilizar isso para toda a eternidade. Mas os computadores evoluem e chegou o Windows 8. E aí a Microsoft decide se ela vai vender o Windows 8, porque o Windows 8 não é uma atualização para o Windows 7, tá? Ele é um novo produto, ele não é simplesmente uma atualização de 7 para 8, não é só um versionamento. E aí por esse motivo eles podem lhe vender isso. Normalmente eles acabam incluindo isso no pacote e deixa a atualização. É o mesmo caso que aconteceu do 7 para o 8 e do 8 agora chegando ao 10. Uma pessoa que eu posso dizer que fez isso foi eu mesmo. O meu Windows que eu tenho na minha máquina pessoal, hoje em dia ele é um Windows 10, mas ele começou de um Windows 7. Eu fui atualizando ele, ganhando licenças até chegar à versão 10. Do 7 foi uma versão que normalmente não foi necessariamente comprada. Eu ganhei porque eu fazia parte dos embaixadores da Microsoft.
né, professores e alunos embaixadores da Microsoft. E aí, como embaixador da Microsoft, a gente ganha direito de uso de vários produtos. Eu acabei ganhando a licença do Windows 7 nessa época. E aí, de lá para cá, no meu computador, só atualizando, chegando uma nova licença, chegando ali atualizando e tal. Tanto que a mesma licença que eu utilizei no meu Windows 7, a mesma numeração, é a que eu utilizo hoje em dia no versionamento do meu Windows 10. Por quê? Porque esse tipo de licença que eu recebi foi uma licença do tipo perpétua. Licença de uso. As empresas, cliente, têm direito apenas de uso da licença por máquina instalada, incluindo atualizações, mas geralmente não inclui serviço de suporte e manutenção. Aí licença de uso peraí, Hilton, você tem o teu software, você baixou ele, comprou a licença, e aí se você é do tipo perpétuo, ou seja, você pode usar para sempre e instalar em outras máquinas. Comprei uma nova máquina, um novo computador, vou atualizando. Já no caso de licença de uso, por muitas vezes se conecta até mesmo de uso para aquela máquina. Quando você insere esse software naquela máquina, ele acaba fazendo a conexão com aquela máquina. Uma licença de uso que muitas pessoas acham até injusto é o caso que a Microsoft utiliza com os jogos da linha do Xbox. Você compra um joguinho do Xbox e a mídia não é a mídia física, não é o CD, você compra a mídia digital, faz a instalação dele no seu console, tá ali brincando, aí você quer levar isso para um segundo console. Você quer levar isso para casa de um amigo? Não pode. Porque ele está conectado à sua conta, não é nem necessariamente ao teu console, mas à tua conta. Então você só vai conseguir fazer a instalação nesse outro console se você fizer lá o login com a sua conta, instalar o teu usuário naquele outro console. E aí você não vai fazer isso, sair instalando seu usuário em vários outros consoles, como de amigos ou de uma LAN house. Você não vai fazer isso. E isso acaba te prendendo para que você utilize somente na sua máquina. Você só vai poder instalar isso e utilizar esse jogo somente na sua máquina. Licença de manutenção. A empresa cliente paga pelas taxas de correções e de manutenção do software adquirido. Estas licenças geralmente vêm acompanhadas de contratos de ANS, o Acordo de Nível de Serviço, o SLA, Service Level Agreement, que é um contrato entre um fornecedor de serviço de TI e um cliente. Em geral, temos termos mensuráveis, quais serviços o fornecedor vai prestar. Este acordo é usado para mensurar e monitorar o desempenho de um fornecedor. Esse daqui, gente, a licença de manutenção, tá aqui. Guarda esse nome. Se você bem aí tá pensando em virar desenvolvedor de sites, vai criar sites aí, ou pequeno sistema, mas principalmente sites para alguma empresa, e você pensa em ganhar a vida com isso, tenha certeza que a licença de manutenção, a construção de um contrato com licença de manutenção é o que você procura. Por quê? A licença de manutenção é a seguinte coisa. Vamos dar um exemplo. Chega a tal pizzaria, essa pizzaria do software agora há pouco, chega para mim e diz, eu quero que você produza o nosso site, eu quero que você faça o nosso site. E aí a gente pensa assim, um site, ele leva um modelo já natural que foi construído várias vezes. A maioria dos sites, se você sair navegando, eles são muito parecidos. Por quê? Porque é uma utilização de fórmulas contínuas. Então, eles são muito próximos. Tem ali uma mudança e outra no layout, mas no back-end, ou seja, por dentro, eles acabam tendo uma mesma configuração. E as tecnologias utilizadas na construção destes softwares normalmente são livres. Eu vou criar meu software e utilizar linguagens como HTML, o CSS e o JavaScript. Eu tenho que pagar alguma coisa para utilizar essas linguagens? Não. Qualquer pessoa pode utilizar, é livre, pode utilizar. E aí eu posso criar tudo isso aí utilizando já moldes já de outros sites? Pode. E aí com isso, você não tem muito aquele quesito quanto ao original, ele ser somente seu. E aí, ao construir isso, o que faz você decidir no momento da venda é o seguinte: você vai cobrar
vai cobrar desse cliente uma quantia alta e entregar o software para ele, entregar o site para ele e partir dali e ir embora, ou você vai fazer com ele um contrato que possua esta licença, a licença de manutenção. Com a licença de manutenção, você vai colocar regras do tipo todas as atualizações de tal site, assim como possíveis verificações quanto a possíveis ataques, serão feitas pela minha empresa. Eu, freelancer, Rildo, vou fazer isso. Isso vai estar no contrato. O contratante terá direito a 2 chamadas, ou seja, 2 tickets. 2 vezes por mês, você, o cliente, pode ligar, pode mandar uma mensagem para mim dizendo: ei, eu estou com tal problema, estou com tal dúvida, e eu responderei fazendo tal manutenção no teu site. Então, eu atenderei fazendo essas possíveis manutenções e atualizações não fazem parte desse pacote de licença de manutenção. Então, se a pessoa, esse nosso contratante do site, chegar para a gente falar assim, olha, esse site o pessoal está gostando muito, eu gostaria agora que você implementasse uma página onde a pessoa fosse lá, escolhesse a pizza e já fizesse o pedido direto pelo site. E no início isso não estava. Resultado, você, para criar isso, você não está preso por essa licença de manutenção. É um novo contrato, é um novo trabalho. Então, para fazer essa atualização, você vai cobrar outra coisa, será um novo serviço. O seu trabalho ali de manutenção é justamente deixar o site no ar, funcional e protegido, conforme as regras que foram ditadas nesse contrato. Por isso, muito cuidado com essas regras. Muito cuidado com as regras iniciais do seu contrato e até mesmo o tempo de serviço. Eu, no início de carreira, eu já cheguei a ficar preso em alguns contratos que eu participei e nele tinha licença de manutenção, só que por não ter revisado muito, essas licenças acabavam até sendo ruins para mim, no meu caso, porque eu não tinha limitado, tipo eu falei, 2 tickets de atendimento ao cliente. Poderá me chamar 2 vezes. Eu deixei isso aberto. Aí meu cliente me chamava toda hora. A todo instante ele estava me chamando aí, extrapolando. E aí me prendia somente naquele serviço. Eu fiquei 1 ano com esse contrato desse jeito aí, justamente um contrato mal feito. É por isso que eu sempre chamo a atenção. Vamos estudar, vamos ver direitinho isso aí, porque até Rildo, no começo de carreira, penou com isso. E aí a licença de manutenção, esse tipo de contrato, a gente vai falar ainda mais. Na aula que vem, vocês têm uma ideia, a aula que vem é quando a gente começa a desenhar a ordem de serviço. A gente vai entender a ordem de serviço, a gente vai entender como é feita essa ordem inicial. Ordem de serviço não é normalmente ligada só à manutenção ali de algo como um maquinário, conserto de um maquinário, mas a ordem de serviço pode fazer parte justamente disso, da licença de manutenção. Então a gente vai entender isso na próxima aula e começar a entender esse tipo de licença, como eu crio tal contrato, como eu crio tal contrato com tais pessoas, como eu faço isso, como eu torno esse contrato de forma legal, eu preciso de testemunhas. Então, tudo isso a gente vai ver mais adiante e durante o nosso curso todo a gente vai voltar várias vezes a falar ainda sobre isso. Você tem que sair daqui, desse curso, totalmente preparado para o mundo. ASP, Application Service Provider, outro tipo de licença que é justamente ela é a antecessora ao SaaS, que é o Software como Serviço. O SaaS eu falei até na aula anterior um pouco sobre ele. A ASP ela trabalha no modelo de aluguel de software, o qual fica hospedado fora das dependências da empresa cliente, que paga em forma de mensalidade fixa o direito ao uso. Essencialmente, um meio de as empresas externarem alguns ou quase todos os recursos de tecnologia da informação dos quais necessitam. A ASP, Hildo, me dê um exemplo de ASP. Vamos pensar comigo. A ASP é a empresa não quer que nela, lá na propriedade dela, tenha um computador onde vai estar hospedado o site. Ele quer fora. A empresa não quer pagar alguém para construir o software. Ele quer que o software já esteja em algum lugar e ele vai alugar por um tempo. Então, nesse caso, essa empresa ela quer utilizar aquilo por um pequeno período. Por exemplo, um evento, vai haver uma conferência que vai durar 1 semana. E eu quero que todas as pessoas que vão participar dessa conferência vejam o anúncio, tenham isso no site, vejam quem pode participar, se
inscrevam nos minicursos, eu quero que as pessoas participem disso. Mas quando encerrar a conferência, fechou o site, acabou. Então, a conferência dura uma semana e eu quero que esse site para as inscrições seja pelo menos 2 meses antes. Então, o meu site, esse site para esse evento, só vai durar, no máximo, 2 meses e meio. Essa empresa precisa contratar alguém para criar tudo isso. O mais interessante é ela utilizar uma licença do tipo ASP só por um tempo. Esse tipo aqui, se vocês olharem, é algo parecido como o iFood. Você é dono de um restaurante e aí quer colocar justamente através de uma plataforma que as pessoas peçam no seu restaurante isso. Então o que eu vou fazer? Você entra no convênio junto ao iFood, cadastra o teu restaurante e assim vai ter essas entregas desse modo. Entregadores até chegarão até você demonstrando que a plataforma funciona. E você paga essa taxa por entregas justamente junto a eles. Eu não estou olhando aqui se elas são corretas, se são muitas, eu não estou olhando isso. Eu estou olhando o modelo de licença. Então, você utiliza o iFood sem ter pago em momento algum pela utilização daquilo. É a mesma coisa do Uber. Você pode ser um motorista do Uber? Pode, desde que você tenha o carro, carteira, tudo aquilo, os pré-requisitos, e aí você faz parte dele, pode ser um dos motoristas ali conveniados. E aí o que você está sendo? Você está utilizando a tal da ASP, essa licença desse modo. E qualquer pessoa pode criar um software e colocar ele do tipo ASP, depende do teu modelo de construção do teu software. Se você pensar em algo como atendimento ao cliente e ele não vai utilizar isso para sempre, ele só precisa de pequenos momentos, como é o caso de um software que vai atender a eventos na sua cidade, vez e outra acontece uma feira de exposição, uma coisa e outra, que só dura uma semana ali aquela feira e só no ano que vem acontece de novo. Então a gente precisa de tempo a tempo. O ASP é perfeito. Outra coisa, eu posso criar um site onde as pessoas que vão casar querem criar uma lista de convidados, querem criar nessa lista de convidados também, quero mostrar como vai ser o evento, tudo isso, só durante o casamento, só durante aquele período que essa lista seja gerada, que tenha ali acesso aos usuários para eles demonstrar que vão estar presentes, que vão presentear até os noivos. Pode? Posso. Só preciso desse site, desse sistema todo criado e que esteja disponível para que as pessoas utilizem por aquele tempo. E aí a minha licença vai ser do tipo, quantos meses você quer? Eu vou me casar lá em novembro. Então se é em novembro, eu vou querer alugar aí por mais uns 3, eu vou alugar com 4 meses, porque aí fica um tempinho depois o site aí no ar, mostrando as fotos do casamento e tudo mais. E aí eu alugo de você esse tal espaço, utilizando esse contrato na licença ASP, para utilizar esse serviço durante esses 4 meses. Após os 4 meses, a empresa simplesmente pode excluir aquilo, ou fazer um backup, seja o que for, mas aí é fixo com esse cliente somente nesse período. E o SaaS, que é justamente a evolução ali do ASP, software como serviço. A empresa cliente não necessita de nada instalado internamente, da mesma forma que a gente viu do ASP. E não é responsável pelo armazenamento de dados, sistemas e aplicativos, ou seja, ele fica totalmente fora quanto a isso. E tudo é utilizado através da internet com o uso da computação em nuvem. O modelo é considerado uma inovação na forma de comercialização de software, uma vez que não se paga nem pela aquisição de software, a empresa não compra o sistema e nem o aluguel. O valor é cobrado pelo número de usuários que acessam o serviço. E aí por que o ASP ele ainda existe? É aquele modo ali do tipo que eu falei ali de iFood, para eventos, casamentos, e o SaaS é uma evolução. Qual a diferença real dele? O SaaS ele é mais para aplicações. Vamos pensar no caso do Microsoft, que você hoje em dia, o Office, Microsoft Office, que você pode comprar aquele Office que ele está totalmente na nuvem. Você utiliza ele como através de navegadores. Você paga uma licença mensal, você não precisa comprar o software para todo sempre. Você só compra aquele mês, paga mensal ou anual, seja o que for. E aí
nisso aí você utiliza naquela máquina. Mas as grandes empresas, elas contratam um serviço desse. O SaaS, ela contrata esse serviço, como no caso da Microsoft, a utilização, e eles só vão pagar pela a quantidade de usuários que estão instalando. Vamos imaginar o seguinte, na sua empresa, você quer instalar esses editores de texto e você tem ali dentro daquela empresa somente 30 computadores. Se os 30 computadores nesse contrato utilizaram o Office, os 30 computadores, você vai pagar o equivalente a 30 usuários. Mas se não for os 30, só foi 10, você vai pagar menos, só 10. Então ela é perfeita justamente por isso, porque você só paga pelo uso, só pela quantidade de instalações. Então as grandes empresas, como no caso a Microsoft, a Dell, todas elas estão aderindo a isso, a utilização desse modo. A Microsoft mesmo, se você for olhar essa modelagem de SaaS, um incremento para eles é o caso das bibliotecas de jogos. Os grandes streams de jogos, eles utilizam essa modelagem SaaS também. Autofinanciamento. Quem investe no desenvolvimento é o cliente e não o desenvolvedor, já que neste modelo a solução é customizada para atender o interesse do usuário. O cliente é dono do software e no futuro pode vendê-lo para outras empresas, transformando-se em fornecedor. Então, no caso aqui, o autofinanciamento, a gente vê alguns sites que têm justamente isso, procurando financiamento. Então, alguns desenvolvedores eles procuram parceiros e não simplesmente clientes, eles procuram parceiros. Eu tenho a ideia de criar um jogo de cartas, onde nele vai ter as figuras, um jogo de carta eletrônico e as figuras das lendas piauiense, cabeça de cuia, a gente utiliza só as lendas piauiense aqui. E aí, será que isso dá certo? Não sei. Será que alguém vai investir nisso? Não sei. Aí eu vou lá no site desse, em busca de financiamento, coloco lá meu projeto, e aí quem se achar interessado vai lá e adere a tal projeto. Vamos pensar da seguinte forma, esse meu projeto aí, desse joguinho, custaria uma faixa de R$10.000. Pronto, isso foi o que eu convencionei, é o dinheiro que no meu projeto está lá definido, que eu preciso de R$10.000 para esse meu projeto ser afirmado pelos desenvolvedores e ser criado. Quando for iniciado esse projeto, quando eu tiver os R$10.000 e esse projeto for iniciado, ele vai demorar exatamente 5 meses para ser feito. Ou seja, tenho 10 mil? Tenho. Leva 5 meses agora para entrega. Você, investidor, pequeno investidor, você poderá ir ali e dizer, olha, eu quero fazer parte desse projeto. Quando você diz, eu quero fazer parte desse projeto, você vai inserir dinheirinho ali. Aí digamos que você for um investidor que foi lá e disse, ó, vou dar R$1.000 aí, ó. R$1.000, 10% do projeto já está aí com dinheirinho, dei R$1.000. Resultado, você é o investidor que deu 10%, ou seja, você faz parte do desenvolvimento, dos lucros finais, você terá 10%. Então, muito do tipo que apareceu esse tipo de licença é o autofinanciamento, onde ao finalizei, tenho R$10.000, tenho, construir, agora chegou a hora de vender. Conforme eu for vendendo o produto, 10%, no caso desse investidor aqui, retorna aqui para o Rildo, porque ele deu R$1.000 no começo. Então, 10%. Aí, digamos que a licença ali, a licença desse meu projeto, esse meu joguinho, eu esteja vendendo a R$100, ou seja, a cada joguinho vendido, eu vou ganhar R$10 ali de volta. Então, tem vários projetos que são desse jeito, utilizando o autofinanciamento. Co-source, quando duas ou mais empresas se unem e dividem o custo de desenvolvimento. É uma terceirização colaborativa entre cliente e fornecedor. A receita vem a partir da remuneração por resultado, muito comum em soluções web como portais B2B, que a gente viu que é o Business to Business, e o B2C, que é o Business to Consumer. Então sites aí que tem como empresas, como mercadinho, lojas, tudo isso, eles podem criar justamente fazendo esse tipo de coisa. Eles se unem para fazer tais coisas. A gente nem percebe, mas o co-source utiliza-se, tem várias empresas que a gente vê isso, como sites, Buscapé, por exemplo.
Ele tem ali internamente várias empresas que participam ali. Tem várias empresas que participam. A gente pode ver uma outra coisa, como por acaso OLX. Lá na OLX também. A gente não vê o OLX vende coisas. Não, são as pessoas que entram lá e que agregam que conseguem vender. Ele tira parte do que foi ganho ali, do lucro, que ele tira para ele. Então, esse é um tipo de investimento do chamado co-sourcing. O software livre é qualquer software cuja licença garanta à empresa cliente liberdades relacionadas ao uso, alteração e redistribuição. Sua característica principal é que o código-fonte está livre para leitura e mudança por qualquer pessoa interessada. Opõe-se ao conceito de software proprietário. Pode ser vendido ou disponibilizado gratuitamente. Então, gente, nesse caso aqui, o software livre é você criou um software, principalmente utilizando ferramentas já livre, e poderá, ao final, você disponibiliza isso em alguma comunidade. Você pode utilizar já um software, por ele poder ser alterado e redistribuído, você pode simplesmente pegar um projeto que já está em andamento. Você pode ir em um site como, por exemplo, o do Ubuntu, que o Linux é um sistema operacional software livre, aberto. Você pode ir ali e começar a modificar. Eu vou fazer uma versão do Linux, uma versão do Ubuntu, a versão Ubuntu Piauí. Vou modificar ela ao meu bem-querer, do jeito que eu quero, e colocar itens aqui que são aqui relacionados ao nosso Piauí. Posso fazer isso? Totalmente. Está livre. Você pode utilizar, alterar e redistribuir. Então, quer dizer que eu posso fazer essas alterações e depois distribuir como Ubuntu Piauí. Posso fazer isso? Tranquilo. Software livre é para isso. Ah, mas Rildo, lá no começo da nossa aula de hoje, você fez a seguinte questão. Você perguntou se o software livre, diferente do software proprietário, que é justamente aquele que é feito mesmo por uma empresa, por um desenvolvedor, justamente com código fechado, pronto para ganhar dinheiro, o software livre não, é para todo mundo utilizar. Tem jeito de ganhar dinheiro com isso? Com serviços, gente. A gente vai ganhar com serviços. Imagina o seguinte, se eu posso fazer alterações e redistribuir isso, nada me impede que eu faça a gravação de vários DVDs e venda por esse serviço. Eu vou vender esse servicinho aí, ó, de vender esse meu DVD com a capa, tudo bonitinho. Aí eu gostaria de ter justamente esse item lá na minha biblioteca pessoal. Eu gostaria de ter o DVD do Ubuntu Piauí lá na minha biblioteca pessoal. Posso cobrar por isso? Você pode cobrar justamente porque você está gravando, pelo serviço. Você não está cobrando pelo código. Você não está cobrando ali pelo programa em si, realmente. Você está cobrando pelo serviço que você fez. A sua alteração, a sua redistribuição, a gravação dos DVDs, a entrega. Então, tudo isso você pode cobrar sim. E aí eu já dei até esse exemplo. Você pode criar até mesmo, eu posso criar, Rildo, um site onde nele vai ter todas as versões de sistemas operacionais livres. Vai estar lá o Debian, o Kali, vai estar tudo ali. Posso colocar lá para as pessoas baixarem? Pode. Não preciso nem colocar o link apontando para o site verdadeiro. Eu posso colocar o arquivo no meu site? Pode, porque faz parte das regras de redistribuição. Qualquer pessoa poderá dar esse valor aí. Ah, então, nesse meu site eu posso colocar estes arquivos e colocar ali alguma publicidade, propagandas, tudo indexadas ali, e colocar até alguns produtos. Posso colocar softwares do tipo proprietário também nesse meu site? Pode. Ah, então eu utilizei o software livre, as versões livres, para chamar atenção para que as pessoas pudessem olhar para o meu software proprietário, o software que eu criei. Posso fazer isso? Pode. Então é só estratégia de marketing, é estratégia de ganho. O software livre ele vem justamente com a licença da GNU, a licença pública geral. Licença pública geral, GNU, acompanha os pacotes distribuídos pelo projeto GNU, General Public License. O pacote GNU, essa licença, mostra que você fez essa modificação no Linux, no Ubuntu, e criou o Ubuntu Piauí. Ah, mas eu não tenho um servidor para instalar tal coisa.
Você pode instalar isso dentro do próprio servidores da GNU. Eles estão lá justamente para isso. É mais utilizada, sendo adotada pelo Linux. Ela impede que o software seja integrado em um software proprietário e garante os direitos autorais. Não permite as liberdades originais sejam limitadas, nem que sejam impostas restrições que impeçam a distribuição da mesma forma que foram adquiridos. Por esse motivo, eu não posso pegar uma versão no sistema operacional como o Ubuntu, modificá-lo para a versão Ubuntu Piauí, essa versão que eu estou criando, e fechar o código. Não, ela vai ser só minha, ninguém mais vai mexer. De jeito nenhum, pode sim. Está lá liberada. Tanto que depois que você colocar, você fez as modificações, colocou no site de software livre, lá na GNU, disponível para qualquer um utilizar, qualquer pessoa vai poder olhar lá, opa, eu vou criar agora um Linux Ubuntu Maranhão. Vou criar um Linux Ubuntu Bahia. Qualquer um pode seguir isso, ter prosseguimento nesses projetos aí, porque é livre, é aberto. E a licença BDS? A licença, ou BDS, não, BSD. A licença BSD foi inicialmente utilizada nos softwares da Berkeley Software Distribution. Por isso que é BSD, né, gente? É justamente Berkeley Software Distribution. Impõe poucas restrições sobre as formas de uso, alterações e redistribuição de software, e por isso é chamada de Copy Center. O programa pode ser vendido e não precisa incluir o código-fonte. Então, no caso, a licença de software livre pela BSD, ela tem algumas restrições. Você pode fazer alterações, mas ela tem ali algumas restrições. E aí você não é obrigado, nesse caso, incluir um código-fonte, deixar ele totalmente aberto. Você pode, não é obrigado, você pode deixar. Você pode colocar ali o código-fonte, mas não é obrigado a fazer isso. Então, quer dizer que eu posso criar um software como um sistema operacional inteiro, utilizar a licença BSD e deixar ele com código fechado. Posso ganhar com ele? Pode ganhar também com ele utilizando essas regras. Um exemplo dessa licença aí, algo desse estilo, eu cheguei a falar até tempos atrás sobre esse sistema operacional aqui, ó, o Red Hat. Red Hat é justamente um sistema operacional para segurança, que ele utiliza essa licença que é fechada. Software proprietário é o software cuja cópia, redistribuição ou modificação são proibidos pelo autor em determinado grau. É necessário solicitar permissão ou pagar para utilizar. Pode ser freeware, shareware, trial ou demo. Então existem várias classificações dentro do proprietário, mas como um todo, o intuito dele é justamente o ganho financeiro, ele é fechado e ele tende a querer ganhar justamente com isso, na venda de licenças e permissões para a utilização de tal software. E dentre as várias licenças, a gente vê ali que tem os níveis dela. Freeware permite a redistribuição gratuita, mas não pode ser modificado. Os termos de software livre e freeware diferem bastante no significado. É um erro considerado sinônimo. Então, freeware, apesar do nomezinho freeware, um software livre, freeware. Não é isso, gente. O freeware, ele deixa a distribuição gratuita, ele permite, não obriga, tá? Permite que a distribuição seja gratuita, mas não pode ser modificado aquele item. Não há modificação. Já um software livre, ele naturalmente ele tem essa modificação. Ele deixa que a pessoa crie suas próprias versões. Aqui não. Tu está livre para utilizar esse programa, mas tu não pode fazer modificações neste programa. Shareware, disponibilizado gratuitamente por um período de tempo, ou com algumas funções abertas, mas que implica no posterior pagamento pela sua licença. A gente vê isso muito em programas como no caso Photoshop, que você baixa ele uma versão que vai funcionar somente por um pequeno período, 1 mês, 2 meses, e aí depois, após isso, você é obrigado a pagar. O próprio Windows, se você for no site deles e fizer a instalação no seu computador de uma versão direta do Windows, quando você fizer a instalação,
ele te pergunta se você quer colocar o serial, se você tem um serial comprado. Se você responder que não tem o serial no momento, ele vai automaticamente deixar ele do nível shareware. Vai durar durante 3 meses aquela licença, podendo ser renovada ainda por mais 2 vezes, do modo shareware. Tá? Tem uma codificação para a gente fazer isso, para renovar, de forma mesmo certa. Então, o Windows ele deixa você trabalhar com ele desse modo. Mas, vez e outra, ele levanta aquela janelinha dizendo, olha, não seria bom comprar um pop-upzinho, seria bom comprar a licença, sua licença está perto de expirar. Então, aquilo é para você testar, não é para utilizar para sempre. Já o trial, versão de teste para apresentar o software e verificar se ele atende às necessidades do cliente, é disponibilizado algumas funções, geralmente por 30 dias, para que o cliente experimente o programa. A versão básica, a diferença básica entre o shareware e o trial, não é necessariamente porque o trial normalmente é 30 dias. Não é isso. É porque o shareware ele tem o programa como um todo. Ele tem todas as funções dele funcional, ele está aberto. É o caso do Windows. Você baixa o Windows lá do site. Ele vai funcionar, se eu não me engano, por 90 dias no seu computador. E aí, depois disso, ele para de funcionar. Ele começa a encerrar várias coisas e fechando. Ele só funciona durante meia hora contínua. Ele reinicia o computador. Ou seja, ele cria esses importúnios para que você seja obrigado a comprar a licença. Já na versão trial, ele não deixa tudo funcionando. É só parte. Um exemplo muito claro de trial são antivírus. Você baixou um antivírus, ele protege você, tipo você baixar o Kaspersky versão trial. Na versão paga tem a versão trial. Ele vai proteger você dos vírus, mas ele não vai criar um firewall. Ou seja, a entrada da internet, a entrada mesmo, onde as portas de entrada de possíveis ataques hackers, ela nem vai olhar, ele não vai mexer nisso. Então é uma parte dele que ele não olha. A parte trial, o trial, ele fecha alguns itens, como por exemplo, num jogo, onde você baixou um jogo, mas ele só tem a primeira fase. Além de funcionar um pouco tempo, ele só tem algumas fases. É o caso de alguns jogos bem famosos, como o Diablo 3. O Diablo 3 ele é desse jeito, ele só funciona também trial, só durante um mês, só deixa você vasculhar uma parte do mapa, não deixa você, naquela parte do mapa você pode fazer o que quiser, as missões completas naquela parte do mapa, mas você não pode seguir adiante. Você fica preso só naquela parte daquele jogo. E a versão demo? Demo, versão de demonstração. Geralmente alguns recursos estão completos, alguns, sendo necessário pagar para usufruir dos restantes. Muito semelhante ao trial. Os dois são bem próximos mesmo, a versão trial e a demo. Normalmente até a gente acaba até confundindo os dois. Mas a demo ela tem muito mais publicidade. A demo normalmente, em um jogo, por exemplo, você vai começar a iniciar a primeira fase daquele jogo. Aí antes de começar ele faz uma propaganda, coloca um musical e tal, como se fosse uma publicidade. E aí você vai continuar jogando. Em meio ao jogo poderá aparecer anúncios, as coisas. Então, ou seja, a publicidade é bem explícita nas versões demo. É o caso de você utilizar um software de edição de vídeo com a versão demo. Ele vai aparecer carimbo bem grande dizendo na frente do vídeo, versão demo, para utilizar a versão completa sem o selo, você tem que pagar. Adware trata-se de um tipo de licença mais recente, popularizado com o surgimento da internet. Os softwares liberados sobre ela são gratuitos, porém trazem junto algum tipo de publicidade. Diferente do demo. O demo ele tem ali alguma publicidade, mas o adware ele vem justamente dessa evolução, dele estar totalmente funcional, mas ele está cheio de publicidade. Dependendo do software, o desenvolvedor também pode oferecer uma versão paga sem as propagandas embutidas. Onde a gente encontra muito disso? Celular. Tu vai lá na Play Store, aí tu vai baixar algum programa. Tu baixa um programa, ele sempre tem a abazinha, a partezinha de cima que fica aparecendo a publicidade, fica aparecendo propaganda toda hora. Tá você no meio de, digamos, um joguinho de corrida. Você tá no meio da corrida, lá termina a corrida, aí lá vem uma publicidade. Você é obrigado a assistir um vídeo de 30 segundos.
Aí após esse vídeo aí você pode partir para outra corrida. Ele fica te obrigando a cada corrida, você tem que assistir tal vídeo, uma publicidade. Por quê? Porque eles estão ganhando justamente em cima dessa publicidade. Eles conseguem arrecadar dinheiro em cima dessa publicidade. E se você não quiser receber essa propaganda, aí você pode pagar a versão completa que retira isso. Então a gente encontra isso muito mesmo, principalmente em celular. Software em domínio público. O autor do software reincidiu qualquer direito sobre propriedade do programa, ou quando o copyright do software expirou, e este torna bem comum, ou seja, não possui copyright. Entretanto, o autor pode restringir que modificações sejam feitas. Então, esse caso aqui ele é bem próximo a um software livre. Então, o autor ele reincidiu, ele disse, não quero mais. Um exemplo disso é o que a Microsoft fez com o Windows 98 e agora recentemente com o Windows XP. Ela liberou para uso, quem quiser utilizar na sua máquina, o Windows XP, o Windows 98, está totalmente liberado. Inclusive o Windows 98 foi liberado o código-fonte, está aberto o código-fonte inteiro. Mas 98, né, gente, é muito tempo. Mas está lá, liberado. Ah, eu tenho uma máquina aqui, eu quero instalar o Windows XP. Eu sou saudosista, quero lembrar do passado com o Windows XP. Já está aberto, domínio público. Ela própria deixou. Ela não necessariamente no Windows XP, ela deixou aberta com a codificação para modificações. É da propriedade ainda da Microsoft, mas está lá livre lá e em momento algum ela vai te cobrar por nada para utilizar esse sistema operacional. Copyright é uma licença fechada, não permitindo a modificação, alteração, distribuição e nem criação de obra derivada sem permissão do autor. No copyright, o autor pode permitir o uso de informações para uso individual ou pessoal, mas proíbe a distribuição de sua obra. E a gente percebe o seguinte, tem vários tipos de versões aqui, várias licenças, e não é obrigado ser só uma não, eu posso ter duas. Eu posso ser algo como um copyright, é fechado, e está domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar, mas eu posso obrigar que as pessoas utilizem o meu software, eu posso deixar que utilize, mas ele não pode ter nenhuma obra derivada, ninguém pode fazer alteração, ninguém pode fazer nada, porque eu tenho meus direitos totalmente respeitados ali em cima. Então, eu posso ter mais de uma licença em um mesmo produto. Copyleft significa o oposto do copyright. O software copyleft deve poder ser modificado. E um software copyleft pode ser distribuído livremente e quem recebe uma cópia, modificando ou não, deve, aqui se torna obrigatório isso, redistribuí-la também sob as mesmas condições. Fez uma modificação, você só pode modificar se você depois passar adiante essa modificação. O autor pode vender, alugar ou doar um software de sua autoria? Vamos voltar aqui no negócio da venda do software. Para assegurar os direitos do comprador do software e dos clientes que irão utilizá-lo, o artigo 11 da Lei do Software 9.609 diz que, nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos para que produzam efeito em relação a terceiros. Ou seja, eu posso revender, eu criei meu software, eu posso repassar os direitos para outro diante da lei. Isso é livre. Para isso, seja necessário entregar os seguintes documentos na hora da transferência: documentação completa da solução, o código-fonte comentado, por isso que eu sempre digo para vocês, quando estiverem produzindo um código, um algoritmo, comente, crie esse hábito de comentar. Memorial descritivo, parte da documentação, especificação de funcionamento e o fluxograma completo e também todos os diagramas, tudo que anexa, ou seja, toda a papelada, os modelos que fazem parte ali. Você entrega praticamente todo o seu software ali para o comprador. Agora é dele. Mas a autoridade moral, o direito moral ainda é seu, ou seja, seu nome ainda vai estar ali como criador daquele produto. O suporte ao usuário. O capítulo 3 da lei define as obrigações que o desenvolvedor de um programa tem com o usuário, que são emissão de contrato de licença de uso com informações sobre validade técnica e suporte, emissão de documentação fiscal, tem que ter a nota fiscal, prestação de serviços complementares ao software e concessão de suporte durante o prazo de validade técnica. Durante o prazo de validade, tipo,
Eu assinei um antivírus durante 1 ano. Durante 1 ano eu posso e pedir a questão sobre a garantia de suporte sobre aquele produto. Indenização aos usuários no caso de retirada da solução do mercado antes do fim da validade técnica especificada, caso não seja dada assistência específica na situação. Então, você comprou um produto, um jogo, seja lá o que for, e foi retirado do mercado, você tem o direito de receber a indenização, ou seja, receber o valor pago tudo de volta, caso não seja apresentada nenhuma outra solução. Os direitos que atendem ao autor dos softwares são permanentes? Direitos morais, a gente sabe que do autor são imprescindíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Você criou, seu nome vai estar sempre escrito ali naquele software. Irrenunciáveis, por mais que eu criei um software, criei um algoritmo, vendi ele para o Bill Gates, vendi para alguém, o meu nome vai estar ali marcado. Eu fui o inventor. É direito moral, é como um quadro, uma pintura. Você criou uma pintura, foi lá e assinou, outra pessoa comprou aquele quadro. Ele tem direito sobre a exposição daquele quadro, mas ele não tem o direito de retirar ali o teu nome. Seu nome vai ficar para sempre ali. Direitos patrimoniais perduram por 50 anos, contar-se a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à publicação ou criação, ou seja, todo software vai durar ali 50 anos ali, a partir daí que ele vai entrar no mundo entra no vão do domínio público. É preciso registrar o software? Não, gente, não é preciso. Como já falado aqui, não precisa ir no INPE, você não precisa ir no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, criar patente quanto a isso. É de bom grado que você crie toda a documentação, que você fale essas regras, eu até falei na aula passada, que você fale, crie parceiros, demonstre isso em convenções, que o produto é seu, uma criação sua. Se você puder, crie a patente. Não é obrigado, mas não quer dizer que não precisa criar. Você pode criar sim. Se você quer se assegurar mais quanto a isso, você pode ir ali e criar a patente do seu produto, mas não é obrigatória. Não existe obrigação de você ir lá e patentear o teu produto, demonstrando que isso é uma criação sua. Apesar de tudo, mesmo que sem a patente, o produto é seu, é uma criação tua, já se torna seu, é parte moral, direito moral. Turminha, chegou o momento dos nossos 3 minutinhos de intervalo e a gente já retorna.